Olá, eu sou Melissa Fernandes e esse é mais um episódio do podcast Energia do Futuro. A convidada de hoje é a presidente da Abeólica, Elbia Ganum. Presidente, eu estou muito feliz de estar conversando com a senhora aqui agora. Muito obrigada pela presença, por aceitar nosso convite. Eu gostaria de começar a nossa entrevista colhendo uma percepção da senhora a respeito do evento. Estamos aqui no Fórum de Líderes em Energia. A senhora foi painelista aqui. Queria colher um pouquinho da impressão da senhora sobre o evento. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, é o terceiro ano já do evento e eu, assim, desde que ele nasceu, né, eu sou muito amiga do Marcelo, muito próxima do Marcelo e quando ele estava com a ideia do evento, ele falou comigo e eu o apoio bastante na ideia e na maneira que ele faz o fórum. Então, além da minha percepção, né, desde o ano passado eu percebi forte isso, e também com outros executivos, a gente entende que esse fórum, ele realmente é o lugar em que a gente encontra as pessoas de C-level, né, das empresas, os tomadores de decisão, então falando do setor privado, dos investidores, e também das principais instituições, dos policy makers, né, e também do poder legislativo. Então, é um evento assim que cobriu um espaço que faltava, que talvez a gente não tenha tido a capacidade de perceber que esse espaço faltava, mas quando o evento aconteceu, aí eu falei, nossa, era isso Aí que eu encaixa. precisava, né? E aí eu até falei isso para o Marcelo na quarta-feira, né, quando ele contou a história também que nasceu lá o Top of the Year. E aí eu falei ontem também no meu discurso que acho que esse evento ele é top, né, para nós, e é realmente o evento mais importante do setor. E as discussões que vêm aqui são discussões de alto nível também, né, e eu percebo assim, hoje nós estamos vivendo uma grande crise na indústria de energia, não só o setor elétrico, e eu percebo que, a despeito da crise, né, de tantos problemas, o espírito colaborativo, o espírito de contribuição das pessoas que estão aqui à disposição em trabalhar, em contribuir, é realmente muito, muito importante. Então, eu saio desse evento assim, eu tinha muito boas expectativas, porque a gente já sabe que é um bom evento, mas eu saio ainda mais feliz com o que aconteceu aqui. Ótimo. A senhora está à frente de uma associação que ela lida principalmente com a geração de energia eólica, e aqui o tema principal do evento tem sido como que todos os mercados das mais diferentes tipos de energia, de gerações de energia, se conversam. Aqui é um ponto de encontro e eu acho que a grande palavra-chave seria a transição energética. A senhora pode comentar um pouco sobre os desafios do setor de energia eólica nesse processo de transição energética? Bom, a grande questão, e eu tenho trazido esse tema já há alguns anos, ainda não fica claro, ainda não pegou, a gente tem que sair dos nossos vícios, né? Nós temos alguns vícios de pensar setorialmente, não dá mais para fazer isso. Nós estamos numa sociedade muito avançada, muito moderna, e quando nós olhamos para os nossos modelos de negócios, eles também estão muito avançados e modernos e muito interconectados. Nós temos que sair desse vício de setor elétrico, setor de óleo e gás. Nós temos que voltar para um conceito de indústria e para um conceito de soluções energéticas, indústria energética, soluções energéticas para prover a soluções de energia para a sociedade moderna. E quando você vai para esse conceito de soluções, você tem cada vez mais uma resposta de solução que nós podemos chamar de matriz diversificada, a combinação de várias fontes de energia, e não é só isso, você tem uma combinação também de soluções para atender à necessidade de energia, seja a eletricidade, seja a molécula,
Nós contamos agora com verdadeiras soluções energéticas, mas que também têm um forte aspecto de uso de tecnologia. Em 2022, nós inclusive mudamos o nome da ABEólica. A ABEólica, que era a Associação Brasileira de Energia Eólica, ela passou a se chamar Associação Brasileira de Energia Eólica Onshore, Offshore e Novas Tecnologias. E nesse conceito de novas tecnologias, ali a gente tinha clareza de duas novas tecnologias importantes que nós tínhamos que trabalhar e que tínhamos que estudar, que é o hidrogênio e também baterias. E é isso que a gente precisa pensar. Então, por mais que seja uma associação setorial falando de eólica, mas a gente não fala mais só de eólica. A gente fala de soluções energéticas. Nós temos parques híbridos hoje, de eólica com solar. Daqui a pouco a gente vai ter parque de eólica solar, bateria. Então, esse pensamento de indústria energética e de soluções energéticas, ele ficou muito explícito aqui nas discussões. E na discussão de que operar um sistema com tanta diversidade é mais complexo também. É verdade, mas por outro lado, você tem uma complementaridade muito grande entre as fontes de energia e isso traz mais segurança de abastecimento. Então, a gente tem que olhar para essa indústria e não setor com esse olhar de amplitude e ter a cabeça aberta para as inovações e algumas inovações que a gente não tem ideia de qual seja. E quando nós estamos falando de transição energética e falando desse objetivo de chegar em 2050 com net zero, no que se refere à energia, nós temos muitos desafios. E o que a gente está discutindo hoje é pouco diante de tudo que a gente ainda vai enfrentar para chegar lá em 2050 com emissão líquida igual a zero. Agora, o ponto de partida, né, que pode ser hoje, deveria ter sido ontem, na nossa partida a gente já está encontrando muitas complexidades. E aí, nesse processo complexo, e aí a gente tem que pensar, olha, de um lado você tem que pensar como você vai promover a oferta dessas soluções energéticas, como é que você vai ajustar a demanda. E o próprio conceito de demanda, ele mudou completamente. A demanda da sociedade é outra, a demanda pelo serviço e pelo bem energia, que não é só serviço, mas energia é um bem, não é mais só um serviço. Também mudou, porque a tecnologia mudou. A gente falou muito de data center aqui, né? Em várias discussões. Data center, na realidade, é a expressão do poder do consumo, porque data center consome muito. Há pouco a gente falava de expansão e usava o termo megawatt. Agora, a demanda do data center, ela já é gigawatt de partida, a demanda do hidrogênio também. Então, a gente está numa dimensão muito maior. O nosso maior desafio, pensando do ponto de vista de soluções energéticas, é compreender esse mundo e conseguir colocar esse mundo tão novo, com tantas mudanças, e posicionar os nossos modelos de negócio. Então, pensando em transição energética. A energia eólica, em particular, nessa perspectiva, vai bem, né? Pois se você isola ali, vai estudar a energia eólica é fonte limpa, renovável, competitiva, é a fonte que mais cresce no mundo junto com a energia solar e é a fonte que mais cresce no Brasil também nos últimos anos. Se você olhar os últimos 10 anos, a expansão do Brasil, grande parte foi de energia eólica. E quando você olha para o futuro, também. E a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, ele é um grande mercado e ele vai se tornar um mercado ainda maior nos próximos anos. Agora, esse mercado vai ser atendido principalmente com energias renováveis, que nós estamos enxergando hoje, eólica e solar. É o que nós podemos visualizar hoje. E a gente tem, então, uma perspectiva futura de fazer investimentos muito grande. Mas hoje, right now, a gente está com um desafio enorme,
Mas não é só a eólica, é qualquer fonte de energia. Sim. Não há mercado no Brasil. O Brasil está com sobre-oferta no curto prazo. Então, o nosso grande desafio hoje é assinar um PPA, vender energia. Pasmem, né? Porque, por outro lado, a gente está falando de data center de hidrogênio. E a gente encontra um outro desafio que foi muito discutido aqui, que é a promoção da conexão para essas novas cargas. Como que, e a gente está agora, o ONS, enfrentando o problema de como ele vai promover os acessos a linhas de transmissão para os nossos parques de data center e de hidrogênio. Então, é um desafio de curto prazo que tem consequências no longo prazo, mas eu digo, hoje nós estamos com 3 problemas centrais, assim, olhando o curto prazo. A discussão do curtailment, que tem a ver também com a transmissão, que tem a ver também com a necessidade de ter mais demanda. O segundo problema está associado à promoção de conexão mais a curto prazo para essas novas cargas. E veja que o problema 2 resolvido, ele resolve o primeiro, porque se não tem sobra de energia com mais carga, aí não tem mais sobra. Sim. Né? O problema 2 resolvido com conexão, resolve o primeiro também. E o terceiro problema é a grande crise da indústria, que a gente fala crise da indústria de energia eólica, porque hoje é a fonte que cresce, é a fonte mais relevante do ponto de vista da expansão. Mas toda a indústria está em crise. E se você promove a conexão, se você resolve os problemas de curtailment, porque isso afeta a decisão de investimento, ninguém vai investir no Brasil hoje com essa insegurança jurídica associada ao curtailment. Sim. Então, se você resolve o primeiro e o segundo, o terceiro naturalmente será resolvido. Parece fácil, né? E é mesmo, tá? Eu afirmo que é fácil de resolver. Só tem que ter vontade de fazê-lo. A senhora traz essa questão dos cortes de geração aqui, e eu queria saber da senhora qual a sua avaliação de uma solução pronta para o setor, porque de todos os entes da cadeia, quem sofre mais com os cortes de geração são as energias renováveis, principalmente as mais novas, as que chegaram mais recentemente ao mercado num super volume de produção, que são as eólicas, as solares. Como que a senhora enxerga que é possível resolver esse problema no curto, no médio e no longo prazo? A gente sabe que tem algumas soluções sendo endereçadas. Existe um grupo de trabalho no Ministério de Minas e Energia. O Congresso está começando a entrar nessa discussão através de audiências públicas na Comissão de Minas e Energia, mas, ao mesmo tempo, o setor ainda urge por uma solução pronta, porque o impacto disso nas carteiras, nos caixas das empresas, ele é catastrófico e ele coloca em risco não só o investimento futuro, mas o investimento que já foi feito e que está sendo distorcido através dos cortes de geração que, às vezes, em dias chegam a 90%, 100%. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre as soluções para isso. Solução pronta, ela está pronta há mais de 20 anos. Existe uma solução para os cortes de geração. Está na lei. A lei que reformulou o setor elétrico em 2004. Está lá, constrain off. A solução está lá. Aquela lei tem um decreto e o decreto traz as diretrizes para a regulação. Só que, no momento da regulação, ao fazer a regulação, a ANEEL não contemplou efetivamente o que está na lei. Ela inovou com relação à lei, e é por isso que a gente judicializou, a gente está na justiça. Sim. A ANEEL interpretou de forma diferente a lei e aplicou, e por isso que a gente judicializou. Então, assim, não acho nem que precise do Congresso. O Congresso não tem que se envolver nessa discussão. Está na lei, que quem cumpre a lei, né, quem é o Poder Executivo, o regulamento, o regulador, regula. Né? Então, eu entendo que essa solução hoje ela está nas mãos do Ministério de Minas e Energia. Fiquei muito feliz quando o ministro criou o grupo de trabalho, porque ele é o poder concedente. Ele é o poder concedente e existe uma lei que dá a ele todo o suporte para fazer a política adequada. Existe um decreto que dá a ele todo o suporte. Eu estava no governo quando essa lei foi escrita
Especialmente este artigo eu coordenei no grupo de trabalho que fez essa reforma do setor elétrico. Eu sei exatamente o que está escrito na lei e sei exatamente o que está escrito na exposição de motivos, porque eu participei do grupo que escreveu a exposição de motivos. Então, eu não tenho dúvidas de que o instrumento, a solução pronta, existe. Ela só precisa ser aplicada. E eu entendo que o Ministério de Minas e Energia, no âmbito do grupo de trabalho, com os ajustes que tem feito, o ONS aqui de manhã falando, tem muitas questões técnicas que você pode melhorar e reduzir o curtailment, porque a grande questão é o seguinte, o curtailment existe. Os geradores precisam ser ressarcidos, está lá na lei. Mas nós, geradores, não achamos que é só isso, tá? Porque a partir do momento que a gente vai ser ressarcido, a gente poderia falar, não, agora isso não é problema meu. Não, mas nós, geradores, achamos que sim, que a gente quer ajudar a buscar a solução. O curtailment ele tem que ser minimizado independente de quem vai pagar a conta. Então, a gente está trabalhando muito em aperfeiçoamentos técnicos, junto à ANEEL, junto ao ONS, o MME, e o GT tem feito um trabalho fantástico nesse sentido, porque o curtailment não é bom para ninguém, independente de quem esteja pagando a conta hoje ou quem vai pagar a conta amanhã. No final das contas, quem paga a conta é o sistema energético brasileiro. E aí, se é um problema que acontece, e ele não é privilégio só do Brasil, o mundo todo está enfrentando o curtailment, nós precisamos aprender a gerenciar tecnicamente esse curtailment e trazer melhorias para o sistema, melhorias na operação dos nossos processos, para minimizá-lo independente de quem vá pagar a conta. Sim. Tem outra questão também que permeia muito a geração de energia eólica, que é a aprovação do projeto do Marco das Eólicas Offshore no Congresso Nacional, mas durante o processo de sanção do presidente Lula, aconteceram alguns vetos à matéria. E aí esses vetos retornam ao Congresso para deliberação dos parlamentares, se eles vão permanecer ou cair. Eu queria que a senhora desse o seu posicionamento a respeito desses vetos, tratando um pouquinho mais da técnica da coisa, porque é muito natural que a senhora seja contrária aos vetos. Mas explicar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo o porquê que é importante manter a matéria da forma como ela foi aprovada. É importante manter a matéria, na realidade é importante manter a lei como ela foi publicada. Ela foi publicada vetando os artigos estranhos à lei, popularmente chamados de jabutis. São Ótimo. 4 jabutis que foram aprovados na matéria, porém o presidente Lula vetou. Então a senhora é favorável aos vetos? Super favorável aos vetos. Aqueles artigos não deveriam estar lá por definição, porque eles são estranhos à lei. Sim. Para começar. E segundo, eles vão trazer um impacto para a sociedade muito grande. O consumidor brasileiro vai pagar uma conta desnecessária e enorme, porque ele obriga a contratação de energia independente da fonte, e aí eu também tenho uma discussão a respeito disso, mas ele obriga a contratação de energia para o consumidor pagar. Eu acabei de dizer que a gente está com sobra, e aí o governo vai ter que contratar obrigatoriamente, contratar a energia mais cara e ainda mais poluente. O Brasil já passou por um processo de abertura de mercado, nós estamos amplamente abertos, ainda falta um bom pedaço, mas estamos. E você não pode mais obrigar o poder concedente a contratar uma energia desnecessária, você traz um desequilíbrio muito grande no mercado. Se o mercado precisar de energia, o mercado vai contratar essa energia, não precisa obrigar na lei. Se o planejamento determinar, né, que precisa contratar, fazer leilão regulado, o governo vai fazer o leilão regulado, mas ele vai fazer o melhor leilão regulado, que aliás nós criamos em 2004, que é um leilão competitivo, que vai trazer para o sistema a melhor energia ao preço mais competitivo. Quando o Congresso faz isso, quando ele aprova uma matéria, ele está querendo interferir no papel do poder concedente. Ele está querendo interferir, inclusive, no planejamento do sistema. E isso traz um desequilíbrio para o sistema enorme.
Ótimo, perfeita a colocação da senhora. Eu queria mudar um pouquinho o assunto agora. Voltando a falar sobre o evento, nós tivemos aqui uma premiação e a senhora foi eleita por maioria dos votos como a melhor executiva do ano do setor de energia. E, assim, é muito relevante essa conquista, principalmente porque se trata de uma mulher em uma posição de destaque, uma posição de muito poder, num setor que é majoritariamente masculino. O que a senhora acha que esse prêmio, qual que é o recado que esse prêmio passa? Olha, esse prêmio ele tem uma característica muito interessante. Eu já ganhei vários outros prêmios e muito nessa coisa da posição da liderança feminina. Eu ganhei um prêmio internacional muito importante em 2019 da Agência Internacional de Energia, que reúne mais de 20 ministérios, globalmente falando, Ministério de Energia, Ambiental. Eu fui buscar esse prêmio lá no Canadá, e era um prêmio voltado para uma liderança feminina em energia renovável global. Então, imagina, é um prêmio global, ele é enorme, né? Nessa perspectiva. E depois ganhei vários outros prêmios, muito associados à liderança, mas e ano passado eu fui eleita pela Folha no Todas, né? Então, a Folha de São Paulo, ela tem o Todas e ela elege mulheres, todas por elas, que chamam mulheres nas suas áreas. Então, a Rebeca Andrade ganhou como a mulher do esporte, e aí outras mulheres também, a doutora Ludmila como a mulher da saúde, e a Elbia Ganon como a mulher de fontes limpas de energia e tal. Então, assim, esses somatórios de prêmios que eu já tive pela vida, né, e todos com a sua importância, com a sua característica, ao falar desse prêmio de agora, refletindo sobre ele, o aspecto que eu achei mais interessante é que ele não está tratando dos meus últimos anos, que eu estou à frente de uma associação de energia renovável, dos últimos anos que eu estou no debate do clima, que participo das COPs e falo de mudanças climáticas, transição energética. Ele trata da minha história, da minha carreira inteira. Eu estou fazendo agora 25 anos de carreira, 11 deles eu passei no governo. E aí, como eu mencionei, reforma do setor elétrico, eu já passei por muitos momentos importantes da indústria de energia elétrica brasileira. E esse prêmio, ele consolida tudo isso da minha carreira. Então, eu estava até falando mais cedo com uma amiga da importância dele nesse sentido, porque alguém me fez uma homenagem pela história completa, por toda a biografia na indústria de energia, e eu achei isso muito legal, muito bom. Eu fico muito feliz. Eu sei o trabalho que eu faço nessa indústria e eu sei que eu mereço, sim. Isso é forte. Eu agradeço a participação da senhora aqui. E a você que chegou até aqui, eu agradeço a audiência e até a próxima.